Andando pelas ruas de Mozespa sem nenhum objetivo. O droide protocolo da série 3PO, conhecido como Nobot, ou droide fantasma, caminhava pelas ruas de Tatooine e pelas dunas de areia sem nenhum objetivo específico, sem direção, sem propósito. A história por trás dele é um pouco misteriosa, mas já é o suficiente para quem visse ele ficasse com um pouco de medo tanto do futuro, tanto do que poderia acontecer naquele exato momento. Segundo Gira, uma das vendedoras de Tatooine, ela disse que Nobot apareceu em algumas décadas atrás e que ele tinha uma marca de blaster na sua casca e seu número de série raspado, como se o dono não quisesse que descobrissem quem é ele. E a única coisa que ele fala é um áudio de que parece ser uma mulher suplicando pela sua vida e logo depois um longo período de estática até ele voltar a repetir tudo novamente. Isso pode ter algumas provas que Gira contava pelo preço de 2 Pagets por história. Ele andava pelo deserto de Tatooine sem nenhum objetivo. E era muito esquisito, já que Jawas, que eram grandes caçadores de tecnologia para vender, não pegavam ele. E dizem histórias de Jawas que todos que iam atirar nele, alguma coisa acontecia, ou alguma pedra caía em cima deles, ou o blaster não funcionava, eles só desistiam. Bem, existem várias histórias exageradas e nada impede que essa história dessa Gira possa ser uma dessas histórias exageradas. E a Gira não era a única que tinha histórias sobre esse robô misterioso. Alguns falavam teorias, outros falavam contos de si próprios. Algumas teorias falavam que ele era o assassino, outras teorias falaram que ele era um sobrevivente. Algumas teorias falavam que ele tinha um lado sombrio da força, e alguns só falavam que toda essa história não passava de conto para boi dormir. Alguns jovens Tusken Riders falavam que na hora de treinar tiro ao alvo com esse droid, as armas simplesmente paravam de funcionar, ou alguma coisa acontecia, tempestade de areia, simplesmente não conseguiam. E Jawas, como eu tinha dito antes, também falavam que sempre alguma eventualidade acontecia que impedia eles de atacar esse droid ou qualquer outra coisa. Outras pessoas já tentaram capturar esse droid, pessoas humanos ou semelhantes, tentaram capturar esse droid para estudar um pouco ele, mas sempre, por exemplo, a corrente que eles iam usar de repente estourou, a corda que eles iam puxar o droid também estourou, as speeder bikes paravam de funcionar. Sempre tem algumas histórias, algumas bem exageradas, como que esse droid tem acesso à força, outras até bem credíveis, como o da Gira, que ele era um sobrevivente de um assassinato. E lembrando, né, novamente, tudo isso não é canon, é tudo Legends, e a única aparição que a gente tem desse droid é no filme 1, que ele aparece bem rapidinho na cena que eu vou estar deixando passando aí atrás. Tudo em torno desse 3PO de protocolo era um grande mistério, eram grandes especulações, eram grandes teorias. Mas uma coisa é certa, que ele era bem persistente. Tenha ele acesso ao lado da força ou não, tenha ele alma dentro dele ou não, tenha ele muita sorte, muito azar, ele era muito persistente, já que de tempo em tempo ele sempre voltava a passar por Mozespa novamente. E quando ele passava por Mozespa, sempre tinha um pessoal que teorizava que alguma coisa ruim ia acontecer, uma tempestade de areia. Enfim, muito pessoal tinha medo dele por simplesmente ele ser ele, e alguns acreditavam que todas aquelas histórias eram só algumas histórias para divertir o pessoal, para deixar o pessoal com medo, como se fosse folclore aqui no Brasil, né? Além dos grandes contos, das grandes lendas que contavam sobre Nobot, um pessoal também, obviamente, arrancava dinheiro. Né? Faziam histórias totalmente absurdas para chamar, me dá aí 50 créditos, conta uma história inédita do Nobot, aquele robô fantasma. Então, muitas verdades podem ser não verdades e muitas não verdades podem acabar sendo verdades sem saber. E Nobot é totalmente um mistério por Mozespa. O pessoal faz muita teoria, né? O pessoal de Mozespa faz muita teoria e geralmente dizem a Gira, né? O pessoal que acompanha a Gira, que é a mulher que contou de primeira o conto do Nobot,
que quando o Nobot chega na cidade é porque alguma tempestade de areia vai acontecer ou algum ataque Tusken, alguma coisa vai acontecer. E, bem, eu não tô no universo de Star Wars pra saber, mas eu acho bem absurdo, né? É Legends, então não é real, pode ser real, mas não é, eu acho, porque seria bem absurdo uma coisa dessas. Bem, vamos sair agora um pouquinho do universo de Star Wars, né? Desses contos do universo de Star Wars, e vamos falar um pouquinho sobre o mundo real, sobre de onde veio toda essa ideia de quem fez, por que que ele aparecendo em uns 10 minutinhos do filme um já teve uma história gigantesca sobre um assassinato, que ele é o único sobrevivente. Enfim, os bastidores de tudo isso é que um cara, Sean Flaherty, uma coisa assim, escreveu uma historinha no StarWars.com, no artigo Que História é essa, né? What's the History? E entre várias histórias, essa história do Nobot ganhou um pouquinho mais de reconhecimento. E agora ele foi usado, né? Agora não, né? Ele foi usado um pouco depois em um dos quadrinhos que eu não lembro o nome, que era também bem rapidinho, não tinha tanto aprofundamento. Foi um quadrinho bem rapidinho que falou sobre um tal de droide fantasma em Tatooine, que daí começou todo mundo, né, não só esse cara que escreveu a história, mas todo mundo que era fã de Star Wars começar a especular um pouquinho em volta e criar toda essa história do Nobot de ser um fantasma, de ter acesso à força. Tudo que o pessoal de Mos Espa acredita, por exemplo, ele ser o assassino ou estar participando lá no meio, é teoria criada por nós aqui da vida real, que por a gente não saber do Nobot, né, por ele ser Legends, a gente usa como se fossem os habitantes de Mos Espa falando. É uma coisa bem legal, né? Afinal, todo mundo se juntou para fazer uma história que não é real, fazer uma lenda de Star Wars. E tem bastante coisa a mais sobre lendas de Star Wars, creepypastas, entre aspas, que se der, eu trago outros dias aqui. Esse vídeo, né, essa semana só vai ter um vídeo, lembrando que eu vou fazer uma viagem, então não vou estar aqui para fazer o vídeo de Cassian, então vou lançar só esse vídeo. Eu ia fazer um vídeo de FNAF, só que a única coisa de FNAF que eu achei foi essa pantufinha da Vene, muito bonitinha. E sobre o filme, não tem nada certo. E Deltarune eu já tô dando uma olhada de novo para poder trazer. E a ideia desse vídeo, né, pode parecer meio esquisito, mas veio do quando eu assisti uma gameplay do jogo do Lego Star Wars, a saga Skywalker, a trilogia Skywalker, alguma coisa assim, que um pessoal ficou muito assustado que apareceu o Nobot num jogo de criança. Só que é sempre legal lembrar que o Nobot não é real, é lenda, né? Então só vai atrás quem tiver o nome dele. Eu acho que o nome Nobot não tá no robô do Lego, mas enfim, ficou um pessoal bem assustado com isso. E, bem, esse foi o vídeo. Eu acho que eu falei um pouquinho meio corrido das coisas, eu posso ter deixado algumas coisas meio confusas, mas basicamente é um droide fantasma, que o pessoal acha que tem acesso à força, que criaram muita lenda em volta dele. Bem, esse foi o vídeo. E manda pra alguém que você acha que gostaria de escutar essa história de um droide fantasma em Tatooine. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu tô comentando episódio de Cassian Andor sempre que tá saindo. Não vou comentar essa semana, porque eu falei, né? Eu vou viajar. Mas na semana que vem eu já vou voltar comentando certinho e vou procurar um vídeo, alguma coisa de Deltarune ou de Star Wars mesmo. Quando eu fiz uma votação aqui no canal para eu falar ou do Nobot ou da política de Star Wars, para você entender um pouquinho o que tá acontecendo no primeiro episódio. E é isso, né? Eu vou estar trazendo um pouquinho mais de vídeo. Se você quiser acompanhar, só se inscrever e ativar o sininho. Bem, esse foi o vídeo e a gente se vê numa próxima.